Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Realidade Brasileira. Estamos focando no edital do Concurso Nacional Unificado. Já estamos na nossa 18ª aula e estou muito feliz de ter você aqui comigo, marcando presença para evoluir nos seus estudos e com certeza estar preparado para o dia da sua prova. E antes de começar, quero te avisar que essa aula agora foca nos aspectos sociais do golpe de ditadura militar de 64. Mas eu recomendo você assistir também a aula que foca nos aspectos econômicos e sobre a industrialização brasileira nesse período da ditadura, tá? E essa aula já está disponível para você. Então não esquece de conferir lá, que também está uma super aula muito completa abordando os aspectos industriais desse período, ok? Então, vamos agora à nossa aula, focando num período significativo da história brasileira que abrange a retomada da democracia após o Estado Novo e o desenvolvimentismo que marcou as décadas seguintes. Esse tema é essencial para compreender a política e a economia no Brasil contemporâneo, que frequentemente é cobrado em provas de vários concursos e vestibulares. Após o fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, o Brasil buscou se restabelecer com sua democracia, principalmente com a eleição de Eurico Gaspar Dutra em 1946. Esse foi um momento muito importante de transição do autoritarismo para o regime já democrático, que reabriu espaço para eleições e para a liberdade civil. O período de Juscelino Kubitschek, de 1956 até 1961, ficou marcado pelo slogan 50 anos em 5, refletindo o intenso desejo de modernização e industrialização. Kubitschek ele priorizou o desenvolvimento econômico com grande ênfase na industrialização e na construção de Brasília, que seria a nova capital do país, simbolizando a modernidade e o progresso. Aproveito para lembrar, se você não assistiu ainda, também temos uma aula exclusiva falando só sobre a industrialização no período de Juscelino Kubitschek, também já está disponível para você conferir, ok? Bom, até aqui nós estamos tendo uma visão geral do início do período democrático lá após o Estado Novo e o que aconteceu após com o desenvolvimentismo. Tá? Agora nós vamos avançar para discutir a instabilidade política que levou ao golpe militar de 64. Então chegamos a um dos momentos mais conturbados da história brasileira, o golpe militar de 1964. Este evento é um ponto de inflexão que interrompeu a trajetória democrática e de desenvolvimento que o Brasil estava seguindo até então. O governo de João Goulart, de 61 até 64, foi um período de intensa polarização política e social. Pressões por reformas de base que visavam a mudanças sociais e econômicas significativas geraram um clima de tensão e oposição de setores conservadores da sociedade e das Forças Armadas. Entenda que a polarização e as pressões sociais são elementos críticos para entender o contexto do golpe. Já em 64, o golpe militar estabeleceu uma ditadura que duraria até 1985. Este período é caracterizado pela supressão total de direitos civis, censura e perseguição política. Para exames e concursos, é muito importante reconhecer as características do regime militar. Veja, as características foram a repressão, a censura e o autoritarismo que marcaram essas duas décadas. Agora vamos abordar o processo de redemocratização do Brasil, que começou lá no meio da década de 80 e foi consolidado com a promulgação da nova Constituição já em 1988. Este processo marcou o fim do regime militar e o início de um novo capítulo na história política brasileira. Você sabe o que significa o termo direta já? Bom, essa foi uma campanha massiva pela restauração das eleições diretas para presidente, que se tornou um símbolo da luta pela democracia no Brasil. A Constituição de 88 é conhecida como Constituição Cidadã, porque ela estabeleceu as bases para a nova ordem democrática, reforçando direitos civis e as liberdades individuais. O plano econômico foi o que ocorreu após a redemocratização. Vários planos econômicos, veja bem, foram implementados para tentar estabelecer a economia. Um tema também muito recorrente em provas que testam seu conhecimento sobre políticas públicas. O legado do regime militar inclui o impacto de suas políticas econômicas, como o foco no crescimento econômico que, embora tenha modernizado a infraestrutura, também acumulou muitas dívidas externas e aumentou significativamente as desigualdades sociais. O entendimento deste legado é crucial
porque ajuda a explicar muitos dos desafios econômicos e sociais que o Brasil enfrenta até os dias de hoje. Então, estamos aqui concluindo nossa discussão sobre a democracia e as rupturas democráticas no Brasil já após 1945. É importante que vocês, como futuros aprovados nos concursos e vestibulares, compreendam esses eventos históricos e seus desdobramentos para poder interpretar e analisar criticamente as questões que serão apresentadas nas provas. Agora, como de costume, vamos para a nossa questão para colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Vamos lá. Te convido também para a próxima aula, já sobre a redemocratização e os desafios iniciais do Brasil após a ditadura militar. Além disso, quero te fazer um pedido para deixar sua curtida, se inscrever no canal, deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Gostaria muito também de te conhecer, então deixa aqui seu comentário, seu feedback da aula, para que a gente possa ter uma conversa bem rápida sobre tudo que estamos explorando aqui. E antes de começar a nossa aula de hoje, tenho um aviso muito importante para você. No dia 20 de fevereiro, abriremos as matrículas para o curso completo de Realidade Brasileira, um recurso fundamental para a sua aprovação. Nesse curso, você terá acesso à nossa exclusiva área do aluno, onde encontrará 100 aulas organizadas em 15 módulos, todos alinhados com os tópicos do edital. E tem mais. Como bônus especial, oferecemos ainda 300 minutos de videoaulas dedicadas a resolver e comentar questões de todos os assuntos do edital, aumentando ainda mais suas chances de sucesso na prova de Realidade Brasileira. Tá, Yuri, mas e as aulas gratuitas aqui no YouTube? Elas vão continuar? Claro que sim. Continuarei publicando aulas gratuitas normalmente aqui no YouTube, mas algumas serão exclusivas para quem estiver matriculado no curso completo. Então fique atento, as matrículas começam já no dia 20 de fevereiro e você já pode garantir sua vaga na lista de espera através do link aqui que está na descrição desse vídeo. Não perca essa oportunidade, as vagas são por tempo limitado. Bom, estudar para concurso é totalmente diferente do que estudar na época de escola e na época da faculdade. Lá, quando nós estudávamos, era para fazer uma prova em no máximo um mês, ou até menos que isso. O concurso público exige uma preparação de, em média, 6 meses a 2 anos. E nesse período, você precisa garantir que tudo que você está estudando hoje, que você está aprendendo, tendo o primeiro contato com aquilo que você nunca viu na vida, você precisa garantir que esse aprendizado se mantenha na sua memória de longo prazo até a data da sua prova. Para você não ser pego de surpresa com aquele famoso branco. Ah, eu lembro que eu estudei isso, mas não estou conseguindo acertar a questão. Exatamente por isso. Você aprendeu, você lembra que estudou, mas você não fixou os detalhes daquele conteúdo. E para isso acontecer, você precisa das revisões. Os materiais mais recomendados para as revisões são os mapas mentais e as questões comentadas. E você consegue conferir todos esses materiais, realidade brasileira, português, informática, matemática, noções de direito e várias outras disciplinas no site do Revisão de Concursos, clicando aqui no link da descrição do vídeo. Se você está se preparando para o concurso nacional unificado, também tem um link exclusivo para o compo do bloco 8 do CNU, tá bom? Então agora, sem mais rodeos e firulas, vamos à questão da aula de hoje. Bom, o processo de redemocratização do Brasil após o regime militar marcou a transição para um novo modelo democrático e econômico do país. E sobre esse processo é correto afirmar que responda a questão, coloque em pausa, mas não esquece de voltar aqui para nós revisarmos juntos a alternativa correta e comentar o porquê que as demais estão erradas. Vamos lá? A resposta correta é a opção D, de dado. A Constituição de 1988, promulgada após o fim do regime militar, ampliou significativamente os direitos civis e as garantias individuais, representando um avanço em relação às restrições impostas durante a ditadura. Ela é um marco na consolidação da democracia brasileira e é frequentemente mencionada em concursos públicos como a Constituição Cidadã. Se ligue nessa. As opções A e E estão erradas, porque Tancredo Neves não foi eleito por voto direto, tá? E o fim da censura e a liberalização econômica não marcaram o início da redemocratização. A opção B é claramente falsa, porque a Constituição de 88 expandiu e não restringiu os direitos civis. Essa foi fácil, né? A opção C é enganosa. Preste atenção na pegadinha. Embora o Plano Cruzado fosse uma política econômica muito importante, ele não iniciou a redemocratização e nem teve sucesso duradouro na estabilização da economia.
Bom, essa foi a questão de hoje. Não deixe de acompanhar as aulas anteriores a essa e as próximas para você ficar por dentro de todos os assuntos que são mais cobrados e que, com certeza, alguns deles serão cobrados na sua prova de realidade brasileira do Concurso Nacional Unificado ou de outro concurso ou vestibular que você esteja se preparando. E seja cobrado disciplinas como História, Geografia, Geopolítica, que compõem aí o acervo da disciplina de realidade brasileira. Te espero nas próximas aulas. Até mais!